Olá, amigos da GoAir. Hoje aqui nos nossos estúdios estamos recebendo um grande profissional que o papo hoje é cabeludo. Então, nada melhor que ter esse expert no assunto. E eu estou do lado aqui da minha jornalista especializada na área de beleza, estética e saúde, que é a Cibele Carbone, que vai realmente nos dar um apoio aqui nessa entrevista com o profissional Álvaro Túlio Fortes, da clínica THT Hair. Obrigado por você ter vindo aqui para a gente ter esse papo descontraído exatamente para falar desse tema, que é um tema para os homens e também para as mulheres, né? E para as mulheres também apaixonante, que é o transplante capilar. E a pergunta é a seguinte, Álvaro, a primeira coisa que eu quero saber, atualmente existe solução definitiva para a calvície? Eu poderia apostar que sim. Solução definitiva para a calvície é um transplante capilar bem feito com naturalidade. Quero agradecer o convite da Cibele para estar aqui e a gente poder passar para os teus, aqueles que acompanham a GoAir, para a gente poder passar as informações sobre o transplante capilar e dar mais condição para que as pessoas nos procurem o transplante capilar. E aí sim eu acredito que a calvície tem cura, tem possibilidade de você melhorar bastante e chegar a ter um resultado bem aprazível para o paciente. Doutor, o quanto que a queda capilar é fruto de uma causa genética e fruto de maus tratos, de maus cuidados com o cabelo? A gente tem historicamente, nos grandes artigos, que a alopécia androgenética, que é provocada pelo gene, ela atinge 80% das calvícies. Os outros 20% são por doenças que se instalam, né? Então 80% se perde por falta de um hormônio que possa contrapor a testosterona convertida, que vai causar calvície. Esse é o mecanismo. Mas 20% é por doenças que vão desde doenças autoimunes, doenças cicatriciais, que a gente iria classificar como calvícies ou alopécias cicatriciais e não cicatriciais. A gente teve recente o caso da Ada Smith, que é uma alopécia que eles diziam que era areata, né? E hoje ela já recupera parte do cabelo, a gente já começa a ver, porque a alopecia areata ela flutua, ela faz você perder o cabelo e depois ela te entrega de novo. A areata é fruto de estresse? Pode ser o gatilho, não é o responsável. A areata já tem a predisposição, o seu organismo vai se defender contra você mesmo, contra as suas células, e vai fazer com que o cabelo desapareça. Pode ficar por 6 meses, 1 ano, mas depois ele volta, porque aí você vai tendo altos e baixos. Então essa é o estresse, ele é um gatilho, mas ele não é unicamente o responsável. Doutora, me fala uma coisa, qual que é a técnica mais moderna hoje do transplante capilar? O que tem de novidade aí que está realmente revolucionando o mercado hoje de transplante capilar? Nós teríamos 2 linhas. Primeiro é o transplante capilar com a técnica FUE, que a gente retira unidade folicular por unidade folicular. Um paciente que tem um grau de calvície acentuado, eu vou precisar de 3.500, 4.000 unidades foliculares, que vem com 1 até 6 fios. Então eu vou multiplicar isso pelo número de fios, vai me dar aí 10.000 fios, 11.000 fios que cobrem bem uma calvície acentuada, que pega a região frontal, média e um pouco da coroa. Isso faz com que você tenha um número grande de folículos a ser entregue. Essa técnica que a gente fala, que é o FUE, o FUE, ela veio em contraposição a uma técnica antiga que era um corte na cabeça, era uma cicatriz longitudinal de orelha a orelha. Isso ficava marcado, estigmatizava o paciente, além de provocar dores. Você tem que aproximar o tecido, cria fibrose. Hoje você vai unidade por unidade, num punchzinho, num corte de 0,8 milímetros, que vai em volta do fio, aquilo se fecha em 2 dias, você já não tem cicatriz. Isso é o maior avanço da cirurgia. E os equipamentos que a gente tem hoje para fazer essa cirurgia. Nós temos um equipamento na nossa clínica que faz movimentos seriados. Ele começa... É o robô? Não é o robô. Não é o robô. Só faz um movimento, ele só faz circular. O que eu tenho, ele começa a circular, depois ele associa um movimento oscilatório e por final ele trepida. Então eu não corto um fio quando estou extraindo.
Eu tiro todos os fios íntegros. Porque o fio não é retinho, né? Ele não é retinho. Você precisa desse movimento para tirar na... Com a pele mais morena, ele vai ser curvado. Eu só não vejo lá embaixo, eu vejo em cima. E aí eu começo a transeccionar ele quando eu não vejo, não tenho equipamento que acompanhe isso. E hoje a gente já tem um diferencial na clínica, é um equipamento de ponta que faz isso, ele me auxilia na extração. Então antigamente perdia-se 10, 15, 20% de fios que você extraía. Hoje eu perco menos de 1%. Então se eu vou tirar 3 mil, eu perco 30. Sim. Né? Então isso é muito bom, principalmente para cabelos mais afros, que você tem essa curvatura maior, e a gente tem no país hoje uma grande porcentagem disso, você acaba tendo fios mais encurvados com mais dificuldade para tirar. Essas são as duas evoluções. É a forma de fazer a cirurgia e os equipamentos que a gente utiliza. Se a gente for falar para terapias regenerativas, que é o que se aposta no futuro, eu tenho células-mães, células pluripotenciais, sendo extraídas do organismo, congeladas para serem utilizadas na frente. Ou, como a gente tem na clínica, eu extraio uma parte do couro cabeludo, processo, e pego as células-mães e aplico no couro cabeludo. Terapia regenerativa, que é o que está vindo aí da Espanha, da Itália, com bastante proficiência para poder produzir bons resultados. Quanto tempo que demora uma cirurgia de transplante? Em torno de 8 horas. É o que a gente diz. Ela pode demorar menos, 6 horas, 5 horas, ela pode demorar mais do que isso. Mas a gente nunca passa ao paciente que a cirurgia dele vai demorar tanto tempo. E cria uma apreensividade. O paciente, não acabou ainda, vai acabar, está demorando, quanto tempo? E para quem acompanha também, a cirurgia estava prevista para acabar às 4, são 5, ainda não acabou? Calma, é 1 por 1. Um dia minha funcionária falou, 1 por 1. Tira, separa, conta, lapida, fura e coloca de volta. É isso. Faz esses 3 mil vezes, são 12 mil trabalhos. Nossa, porque o folículo... E ele fica anestesiado o tempo todo? Quanto tempo demora? A gente usa, eu aprendi a trabalhar com cirurgia sem anestesia geral, sem anestesia profunda. Eu faço uma anestesia local, ele não vai sentir dor a cirurgia toda, e uso um comprimido que faz com que ele relaxe. Relaxou, está confortável, dorme. Né? Se eu toco, se eu acordo, Norberto, oi? Ele acordou, está interagindo com o cirurgião. Isso é excelente. Foi assim que a cirurgia foi programada e assim que a cirurgia é feita. Aí alguém vem e diz, olha, eu sou muito ansioso, eu não vou ficar esse tempo todo. A gente coloca o anestesista na sala, ele apaga e acorda quando o anestesista brinca com a gente. Né? Você me paga para acordar ele, para fazer dormir é fácil. E tem uma diferença entre implante e transplante capilar? Eu já acabei parando de brigar com isso. Por quê? Como é que é brigar com isso? Porque assim, a gente vai falar, implante seria uma fase do transplante. Ou implante é alguma coisa relacionada que eu vou colocar algo que não é do organismo. Eu tenho fios artificiais que a gente coloca, que são base de titânio, que eu coloco no cabelo e eu vou dar um volume de cabelos normalmente menor, mas eu tenho que correr o risco se vai ser rejeitado ou não. É fio artificial? Fio natural com uma ponta de titânio. E aí eu coloco, ou fio artificial que se coloca. E eu implanto esse fio, é como um implante dentário, eu tenho que produzir alguma coisa. Você usa em conjunto com o fio natural do paciente também. Poderia ser usado. E o transplante é o processo de retirar um órgão, uma organela, que é o cabelo, de uma área onde você não tem propensão para queda, que fala a parte genética, que não cai. Essa partezinha, a coroa do vovô não cai. Porque aqui não tem resposta a hormônio. Aqui em cima tem resposta a hormônio. Então aqui eu vou perder. Eu tiro desse onde eu não vou perder e coloco para cá. E aí está feita a cirurgia. Então esse pessoal que tem aí o problema da área doadora, então, porque muita gente não tem área doadora, né? E aí a gente tem que declinar e dizer, olha, nosso amigo João lá, olha, não adianta mais, vai ficar assim. Mas é difícil você levar ao paciente essa informação. Coração não é tão simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. E na dispensa cabe o meu amor. Cabe
Agora, me fala um pouquinho do pós-operatório. O cidadão ficou lá 8 horas, operou e tudo mais. Como é que funciona o pós-operatório? É dolorido? É demorado? Como é que funciona isso? Vamos lá. 98% dos meus pacientes não queixam no pós-operatório. Não se queixam. Não se queixam. Doutor, eu não senti nada. O que me incomodou foi eu estar um pouquinho inchado. 48 horas depois existe um edema. Qualquer lugar que você bata, machuque, vai inchar. Ok. Então ele sente um pouquinho de edema. Se eles seguem as orientações, durma com a cabeça mais elevada, na posição, não fica olhando muito para baixo, você vai ter um edema que escorre para a região da nuca. Mas esse edema vem para a região frontal da face Se ele também? ficar olhando para o celular mais baixo, gravitacionalmente isso vem para a face. Mas é 48 horas depois. No terceiro dia, já vai diminuindo. Então você tem só esse período de inchaço, de edema, em alguns pacientes, e depois se recupera. E aí, assim, na minha vivência, eu vejo muita gente com medo do pós-operatório. Eu digo a todo mundo, após 10 dias, vida normal. Eu quero ir para a piscina, eu vou para... Tua vida normal como é? Eu vou para a piscina, caio na piscina, volto, sento, fico fora do sol. Vida normal. Eu quero fazer um crossfit. Como é que você faz o crossfit? Vida normal. Eu vou fazer jiu-jitsu. Você faz jiu-jitsu toda semana? Faço. Então, tua vida normal. Não vai começar a fazer depois da cirurgia. Não vai começar a fazer. Lembre que você machucou a área dos cabelos. Se você raspar no chão, você vai danificar. Exato. Você não faz. Tua vida normal não é fazer cirurgia, né? Exato. Então, cuide um pouquinho. Mas esse pós-operatório é muito tranquilo. Nesse tipo de cirurgia que a gente faz. Já no dia seguinte, quando ele vai para a clínica para a gente revisar o procedimento, ele sai sem nenhum curativo. Olha. Ele fica internado, o paciente? Não, ele precisa. Vai embora após a cirurgia. Como ele entrou na clínica, ele vai embora. Lúcido, orientado, só não vai dirigir porque a gente pede que não dirija. Vai para casa, volta no dia seguinte para fazer a primeira lavagem, receber as orientações, já vai sem curativo. A parte de trás já está secando. Não usa mais curativo hoje em dia. Não precisa mais usar curativo. Então a pessoa não precisa se afastar do trabalho também. Exato. Só se afastaria se tivesse um pouquinho mais inchado. Agora, aquele cidadão que você fala, não, teu caso não tem realmente condições de eu fazer um transplante, o resultado não vai ser bom. Existe muito, como é que a pessoa Não é muito reage comum. isso? Não é muito comum? Eu, às vezes, antes de eu chegar nesse ponto, eu digo para ele, eu posso fazer alguma coisa para você que te melhora. Eu melhoro a tua linha frontal, o teu shape, melhoro a sua imagem ante o espelho, mas eu não vou cobrir a coroa. Eu vou disfarçar o processo, eu começo da frente com mais densidade e eu vou indo caminhando para trás. Então eu vou te dar alguma coisa que é mais legal quando você olha no espelho. Você vai se sentir mais confortável. E aí eu mostro alguns resultados próximos a isso. Sim. Eu tenho resultados excelentes com pessoas que têm áreas doadoras muito boas. E o cara, aí se ele, não, eu quero ter a cabeça cheia. Tá, meu amigo, usando uma analogia, você quer comprar um carro de 200 mil, mas só tem 50 mil no banco. Não vai dar Querer certo. não é poder, né? Não vai dar certo. Eu Não vai dar preciso certo. da área doadora. Quanto tempo demora para a pessoa notar o resultado? Para o cabelo começar a crescer? O melhor dia para olhar é 15 dias depois da cirurgia. 15 dias? Depois da cirurgia. Mas o folículo não cai de novo, Cai. implantado? Mas aos 15 dias, todos aqueles que eu implantei cresceram um pouquinho mais. Ah, Aí ele passa a mão na cabeça e ele sente os o fiozinhos. sensorial já muda. Isso. E aí ele olha, a autoestima dele vai lá em cima. E aí ele precisa entender que esse processo vai acontecer, ele vai perder os fios após 20 dias, 20, 25, ele vai cair. Porque o fio precisa subir para comandar o nascimento de um novo. É o processo natural, né? De todo Processo mundo. natural. Você perde cabelo todo dia, você recupera cabelo todo dia. Quando ele vai ver uma diferença? Ao final do 4º mês. Que tem um boom de crescimento. Ao final do 6º, outro boom de crescimento. Aí ele já começa a ver 50% do cabelo. O fio cresce o quê? 1 centímetro por mês? 0,3 milímetros por dia. Por dia. Por dia. Então, Por se dia. você tiver aí 30 dias, ele cresceu 30 dias, ele vai crescer quase meio centímetro. Vai até ele exteriorizar, Até ele exteriorizar. dar um depois ele comprimento tá- para a pessoa notar. Então, em 3 meses, se ele tiver com cabelo, ele já vai ter que cortar o cabelo que ele tinha. Porque já vai estar destoando. E o primeiro corte deve ser sensacional, né? A sensação pro paciente. Tem Fantástico. gente que não deixa mexer. De tanto Ah, não? medo. Que ele, não, vai embora com a cabeça. E tal. Eu disse, não, mas já pode passar. Vai ficar assustado. Fica com medo que vai Fica cair, com medo que né? vai cair. Mas não cai, não. Agora me fala, existem muitos produtos, né, que prometem o fortalecimento e crescimento dos fios. Eles realmente funcionam, esses produtos que são vendidos, são anunciados aí para lá e para cá? Ou isso daí realmente é... Marketing. Na minha história toda de estudo, eu sempre li que um shampoo não entrega nada para o couro cabeludo. Então, em termos de crescimento, o shampoo não entrega nada. Isso foi o que eu li. A minha vida toda foi falado para mim isso.
Recentemente, a gente está fazendo um trabalho, um colega começou a avaliar ultrassonograficamente pós-transplante. Então, eu sou o primeiro a investigar o transplante pós-ocorrido, no terceiro dia, no 10º, no 15º, com ultrassom multiparamétrico. Equipamento de ponta para avaliar onde ele foi implantado, qual é a profundidade, como ele está. Eu vejo a glândula sebácea, vejo o tamanho e a profundidade do fio. Esse colega tem um outro trabalho de entrega de produtos no couro cabeludo. Ele consegue dimensionar que o shampoo realmente entrega. Então a gente já vai quebrando um outro paradigma. Olha isso. Esses produtos podem entregar, mas a gente precisa saber qual é o produto e qual é a qualidade desse produto. Agora me fala uma coisa, o paciente chegou lá, o cliente chegou lá e tudo mais, e ele fez um implante com outro profissional, ficou horroroso. Aí você chegou lá e falou, pelo amor de Deus, me conserta esse desastre que fizeram aqui na minha cabeça. Você já pegou esse tipo de paciente? O que você faz nesses casos aí? É mais comum do que a gente imagina. Mais comum? Mais comum. Eu já fiz 2 e não funcionou, eu já fiz muitos anos e perdi cabelo, o que implantou perdeu, isso queixa é comum. Poxa, eu fiz e não deu certo, como é que eu vou fazer? Você pode recuperar? A gente pode recuperar, obviamente, vamos ver o que ficou da área doadora, quanto isso foi extraído, quanto foi estragado, porque hoje a gente vê, o cara mostra uma foto na internet, a internet é horrível pra gente, ele mostra uma foto na internet com o cabelo bem preenchido, só que ele usa um punch de 1 milímetro, 1,2, então fica um tecido grande, e aí fica muito um pertinho do outro. Eu uso um punch de 0,8 milímetros. É metade, até 50% a menos. Era isso que dava o efeito de cabelo de boneca? O cabelo de boneca vem de uma outra área, porque você tirava, era não um folículo, não uma unidade folicular, você tirava uma área. Você tirava lá 3, 4 unidades foliculares e implantava um chumacinho. Ficava um monte de graminha, assim, né? No meio de um cabelo vai fazer diferença, mas quando só tem aquilo, vai ficar o cabelo de boneca. Me fala um pouquinho da procura de mulheres que tem calvície e tudo mais e tal. Como é que é o índice? É grande, é pequeno? E como é que é os procedimentos? 15 a 20% 15 das mulheres. Eu achei que fosse menos. Não, as mulheres procuram. 15 a 20%. E o resultado, para a mulher, acho que é muito mais satisfatório do que para o homem. A área de queda na mulher é a mesma do homem? É sempre central da mulher. Central. Do homem eu tenho a perda e aí ele vai ficando careca. A mulher ela tem uma rarefação aqui na área da raiz. Região da raiz, que a gente chama da raiz, que é no meio. Né? Então é mais. A área é outra. Mas a maioria das mulheres que perdem cabelo também é por alopecia androgenética de padrão feminino. E aí eu acho que é mais chocante, né? A mulher conseguir lidar com isso, mas né? Mas o resultado é sensacional. Fica bom também. Nós operamos a dona Railda, 70 e poucos anos. Já tinha feito uma cirurgia de fute antes, que era aquela que cortava, e nos procurou para fazer. Eu disse, olha, eu posso lhe entregar um excelente resultado, isso foi 2 anos atrás, um excelente resultado se eu raspar o seu cabelo na parte da frente. E um resultado razoável se eu não raspar o seu cabelo. E ela aceitou? Estou lhe entregando aquilo que eu posso, com a maior sinceridade do mundo. Doutor, pode cortar. Você vai vir depois? Nós cortamos. Ficou excelente. Dela já vieram outras amigas do mesmo ciclo fazer transplante. E aí a gente já evolui ao ponto de não precisar mais raspar a área que a gente vai colocar. Então hoje vem, raspa uma área na parte posterior e aí implanta na frente sem cortar o cabelo. Na hora de implantar o fio, você segue a linha natural do cabelo, que todo mundo tem esse contorno da mas coroa, eu posso né? mudar. Dá pra mudar também, diminui testa, tem gente que diminui testa, tem bastante gente que quer. Agora, você recebe muito visitas de políticos, de celebridades para fazer esse tipo de... A gente recebe. E aí, esse cara não quer cortar o cabelo. Esse cara não quer? Não, porque ele tem uma imagem que ele tem que preservar e não quer parecer careca. Sim. Como é que faz esse cara? A gente tem uma proposta hoje de fazer a cirurgia sem corte de cabelo. E funciona? Nossa. Funciona. Entrega os menos fios, né? Uma entrega menor, aí eu tenho que dividir a cirurgia dele em 2 etapas, mas ele vai se entrar e sair como tá. Quando ele chegou, ele sai. Eu vou tirar lá fora, eu vou
lá atrás eu vou cortando só alguns fios e aí vou buscando esses fios e vou fazendo a implantação no meio do cabelo. Dá mais trabalho. Você mexer num espaço que é livre é mais fácil do que você mexer num espaço que tem um monte de cabelo que você tem que ficar dividindo. Mas as pessoas até não vão notar tanto que ele fez a cirurgia. O resultado vai ser mais natural. Nossa, que está tomando vitamina para fortalecer o fio, tá? E o uso do laser no tratamento da queda? A gente tem laser e LED. Tá. Os dois são ideais. O laser é um custo muito mais alto para fazer com a mesma resposta do que o LED. Então a gente tem terapias, por exemplo, eu criei dentro da clínica um spa que desse a oportunidade da pessoa cuidar do cabelo. Tem duas formas de cuidar do cabelo. Eu cuido da estrutura interna ou eu cuido da haste capilar. Tá. Então vamos cuidar desses dois processos. E aí a gente tem um monte de gente que vai para cuidar do cabelo e não só para o transplante. Que a maioria só lembra de cuidar por fora, né? É. E a raiz lá não aduba. Raiz, Então essas luzes vermelhas, azuis, elas funcionam muito bem para o crescimento capilar. Tem que ter um comprimento de onda, que já foi pesquisado, para estimular o crescimento daqueles fios que estão lá. E esses capacetes de LED, que agora está na moda usar em casa? O capacete funciona mesmo? Funciona. Vai ter que usar ele frequentemente, ele vai estimular o crescimento da unidade folicular lá de baixo. Se estiver fazendo ele com uso regular... Ele tem uma potência, então, que é efetiva. O comprimento de onda 650 nanômetros. Aquela potência de onda, de frequência que tem que ser aquela luz. Doutor, quais são as áreas doadoras do transplante? É só a cabeça ou a gente pode pegar do tórax? Tem de outras regiões? A área doadora segura, que a gente chama, é a área da região posterior da cabeça e lateral até acima da orelha. Existem duas areazinhas na parte da cabeça atrás que você vai perdendo com o tempo. É a parte mais baixa e um pouquinho mais perto da coroa. São áreas que vão diminuir. Então, às vezes, eu vejo na internet alguma foto que faz com que haja a retirada muito alta e muito baixa. São fios que vão cair. Aí no caminho, eu perdi cabelo. Claro, se implantou um que ia cair. E tinha aquela resposta do hormônio, que ia cair. Bom, essa é a primeira área que a gente normalmente utiliza. Eu tenho outras áreas alternativas. A região da barba, da parte posterior, mais inferior da barba. Dá para tirar também. Dá para retirar. Uma característica de cabelo diferente. A região do tórax, importante retirar. Pode ser feita no braço, pode ser feita da coxa, pode ser feita na região do abdômen, suprapúbico. São áreas doadoras em que eu tenho unidades foliculares. Características diferentes. E, pelos estudos, crescimentos diferentes. Tiro da barba e implanto na cabeça, em torno de 86% de pega. Tiro do tórax e abdômen e implanto na cabeça, em torno de 68% de pega. Então eu vou ter que implantar mais fios para ter uma densidade. Esse fio não serve para cobrir uma área só. Vale a gente ressaltar que eu acompanhei o primeiro transplante de pessoa para pessoa nos Estados Unidos. Eram dois irmãos, um fez radioterapia, perdeu o cabelo. Foi de um para o outro, não sabia que podia isso. Fez o transplante, mas eram gêmeos univitelíneos e foi um teste que foi feito no Dr. Glenn Charles. Ótimo. Essa semana eu recebi uma comunicação de outros dois médicos, o Dr. Uma e o Dr. Popesco, da Romênia, que fizeram o transplante em pacientes imunocompetentes, os dois com a mesma compatibilidade, que foi estudada, e fizeram de um para outro. A foto que eles postam já é do cabelo comprido crescendo. Então a gente já tem um caminho para fazer um transplante de uma pessoa para outra. Como isso não é de vida, é estético, as pesquisas não andam muito sobre esse lado. Mas a gente já tem caminhos aí que podem, no futuro, ser uma coisa meio controlada. A rejeição pode ser muito grande. Pode, né? vai ter que tomar remédio, não dá certo, vai causar danos, enfim. É uma coisa que é um trabalho só, não se reproduziu ainda, precisa ser estudado de que maneira que isso foi feito, mas já é uma sinalização de que isso talvez se torne possível. Assusta um pouquinho, né? Para quem não tem área doadora, é uma luz aí no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. Achar um compatível, eu acho que o custo ainda vai ser muito alto para isso. Agora, me fala uma coisa, você já teve algum tipo de paciente que falou, poxa, eu vou casar, eu quero mudar meu visual, tem alguma coisa assim que você lembra e tem esse registro, que foi uma coisa muito positiva? Eu tenho um registro muito interessante. Um casal me procurou, noivos, dizendo, nós vamos casar em setembro e eu acho que o transplante pode me dar uma aparência melhor. Eu digo, perfeitamente, vamos fazer a cirurgia. Ele era bem calvo? Bastante calvo. Nós fizemos a cirurgia, esse paciente já ia viajar para os Estados Unidos logo em seguida, ele é engenheiro químico,
trabalhar com petróleo, no estado do Texas. A mulher dele foi também. E eu acabei perdendo o contato. Isso acontece. O paciente está bem, ele não reclama, ele não vai atrás. Ele foi e fez. Ele foi e fez, ficou Ele bacana. era, a calvície dele era o quê? Toda a parte anterior. Tá. Da metade para trás ele não tinha cabelo. E ele volta um ano e 2 meses depois, passa na clínica, só tem um retorno com ele. Retorno, nem lembro dele. Traz a ficha dele. Traz a ficha, olhei, botei no sistema e tal. Aí ele entra e aquilo foi me contando a história. Doutor, nós fizemos... O senhor não reconheceu? Não, nós fizemos a cirurgia. E, engraçado, eu reconheci pela esposa, pela forma com que ela falava. Eu fui entendendo e aí já veio o link. Eu disse, ah, tá. Aí eles puxam o celular, um cada um, e mostram os 2 celulares um do lado do outro. Olha isso. Esse aqui era eu antes e esse aqui era no dia do casamento. Uau! Aí eu chamei até minha filha e disse, venha ver isso aqui, porque isso aqui, eu me orgulho de ter feito um negócio desse. Então o cara veio agradecer que no dia do casamento deles, ele tinha uma outra imagem. Ele casou com a imagem que ele sonhava, e a esposa me levou ele de um jeito e casou com outro cara, né? Mudou, né? Namorou um, casou com outro. Casou com outro. Super felizes os dois, são pessoas extremamente bacanas. Essa é a imagem que nos dá vontade de ficar trabalhando. Eu tenho dessa e tenho de outras histórias. Aí vem que vale, tudo vale a pena. O pai que disse que não queria que a filha que ia nascer visse ele careca, e ela nasce e ele volta para mim durante um tempo depois e diz, ó, minha filha não me conheceu careca. Tem um cabelinho lá para puxar. Tá lá. Agora, quantas cirurgias você fez, Renato, com a trajetória profissional? Em torno de quantas? Acho que mais de 2.000. Mais de 2.000. Só de transplante capilar? Só transplante capilar, transplante de sobrancelha. É isso que eu ia falar, dá para fazer transplante de barba, sobrancelha também? A de sobrancelha precisa entender o porquê perdeu a sobrancelha. Tem algumas doenças que fazem com que a sobrancelha caia. É algo mais caia. raro. E aí eu vou transplantar num negócio que pode cair. Tá. Então eu preciso avisar ao paciente que isso corre o risco de cair. Eu fui lá, eu estou convencido, adorei toda a tua apresentação. Quero saber a conta, quanto que vai custar exatamente esse transplante capilar. Posso te dar uma faixa? Sim, uma média, lógico. Uma média. Que tudo vai depender da quantidade, da quantidade, da área doadora, do tipo de cabelo, da necessidade que eu vou ter durante a cirurgia, da dificuldade que a gente tem. No geral, a gente vê que os transplantes custam entre 18 e 28 mil, uma faixa boa de trabalho. Obviamente vai ter gente que vai te vender mais barato, e aí ele não vai vender aquilo que a gente vende. Eu vendo um plano de vida. Você vai mudar a sua fisionomia, você vai mudar a sua relação com você no espelho, você vai rejuvenescer. É essa a ideia. Num outro lugar, o cara vai fazer a cirurgia, tchau, um abraço. No nosso pacote, na nossa venda de plano de vida, que é isso aí, a gente inclui as terapias pós-operatórias, os cuidados com 30, 60, 90 dias, 120 dias. Então a gente vai acompanhando o paciente durante o ano todo. Ele vai trocando. Sibeli, me fala um pouquinho dos mitos e verdades. Mitos e verdades. Tem muito mito e verdade, né? O primeiro, é verdade que a textura do cabelo muda depois do transplante? É verdade. Eu achei que fosse um mito, tá vendo? É uma verdade. O que acontece? A área de cima, a área da cabeça onde a gente normalmente implanta, ela sofre com um processo de afinamento, primeiro por ser senil. O pessoal vai ficar que já é natural, velho. Todo mundo vai ter esse afinamento capilar. Isso é natural. Segundo, porque essa área sofre com possibilidade de queda. Né? Lembra que a gente falou da testosterona, que se converte, manda afinar o fio, então tem um afinamento natural. Quando eu trago um fio da área doadora que não tem essa propensão para queda, eu trago um fio mais grosso. E aí ele muda de comportamento. Qual a segunda que você tem, Sibeli? Segunda, cicatriz do transplante capilar fica muito aparente? Não. A resposta é não. O que nós temos mais aí, Sibeli? Aí o próximo. O cabelo volta a cair depois do transplante capilar? Não. Fez o transplante? Não cai mais. Fez o transplante, o cabelo transplantado não cai. Não cai. A não ser que ele venha daquela areazinha lá de baixo. Lembra que eu falei que tinha 2 áreas que poderiam ter caído? Mas se ele vier da área doadora segura, não cai mais. Vai ficar o resto da vida, pode puxar, pode arrancar, pode pentear, pode ir para piscina, não cai. O que cai são os remanescentes que estavam naquela área. Outro mito e verdade. Dá para prevenir a calvície só com tratamento estético capilar? Dá. A gente criou um spa que era exatamente para essa proposição. O paciente que ainda não tinha indicação de transplante capilar precisa tratar, pode reverter a queda que ele teve, e aí a gente usa de vários artifícios na clínica. Ozônio, luz e LED, o Gelux, que é um
equipamento potente. A gente tem aplicações que são mesoterapias, aplicações do couro cabeludo, que utiliza finasterida, utiliza minoxidil, utiliza fatores de crescimento, utiliza cuprepeptídeo. Esses produtos são aqueles que melhoram o crescimento capilar. Então eu faço a aplicação intradérmica desses produtos. E a gente já entra naquela celeuma da finasterida. Finasterida é um medicamento que inibe a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, que é a principal responsável pela causa da queda. Ela vai fazer com que o fio afine a ponto de cair. Quando eu uso a finasterida, eu tomo a finasterida, ela vai interromper essa conversão de testosterona para dihidrotestosterona. Se eu não tenho disponibilidade de dihidrotestosterona, eu não tenho ligação no fio e eu não tenho comando para afinar. Isso só acontece onde eu tenho geneticamente receptores colocados, que é aquela região da frente e da coroa. Então o que acontece? Se eu tomo a finasterida, eu não tenho oferta da DHT, eu não vou ter queda. Eu consigo reverter o processo. Se eu tomo minoxidil, ele vai aumentar a vascularização do bulbo capilar, vai dar mais nutrientes. Como efeito colateral, ele mantém mais tempo a fase anágena do fio. A fase anágena qual que é? A fase anágena é a fase adulta do fio. Tá. Todo dia você observa a queda de cabelo em casa. Isso. Entre 100 a 150 fios. Ao mesmo tempo que você está perdendo fio, você está crescendo fio. 80% está adulto, entre 10, 15 e 20% está nessa troca. Você tem geneticamente mostrado. Eu sei que você tem uma genética para trocar de cabelo com mais ou menos 5 anos, pelo comprimento do teu cabelo. Se você tiver cabelo curto, tem mulheres que não conseguem ter cabelo comprido. A genética dela mostrou que ela vai fazer uma troca de cabelo num tempo mais curto, 2 anos. Começa a crescer, 2 anos ele troca. 2 anos ele troca. Não consegue fazer esse fio crescer. Não vai ter o fio grande, porque a genética deles. Usando o minoxidil, ela pode ter mais tempo de anágena, ela consegue crescer um pouco mais. Olha, agora é por isso que chega um comprimento do meu cabelo, ele para de crescer. Aí eu enjoo, corto aqui, aí ele cresce de novo. Cresce de novo até aquele ponto, ele não vai chegar mais à frente. O meu é a mesma coisa, ele vai num ponto e para. Vai num ponto e para. Exatamente. É a genética que levou a isso. Então nós temos hoje produtos que nos ajudam a prevenir a queda e alongar a necessidade, alongar o tempo da necessidade de fazer um transplante. O transplante é o que eu consigo fazer, a repopulação daquela área. Mas fazer crescer de novo são as terapias que fazem aquilo. Até que você faça a reversão. Tem fios que já não vão reverter mais. O ósteos perdeu porque recebeu tanto estímulo para afinar que não vai conseguir. Então dá pra gente trabalhar na prevenção, né? Exato. Não precisa chegar. A solução não é direto o transplante capilar. Não. Tem um caminho longo aí pra gente percorrer. Eu tenho hoje pacientes que buscam barba. Buscam barba? Buscam barba. Quer ter barba. Olha Por quê? isso. Sensação de poder. E moda, né? De moda. A barba tá na moda. Então você vê hoje as pessoas buscando a barba. Nós estamos aqui dentro, dos 4 homens que estão aqui, os 4 estão usando barba. Os 4. Tá vendo? É a moda. Né? Então assim... Meu é barbicha, Mas se você meia barba. Você vai procura porque ele quer ter mais barba. A história interessante é que um rapaz trabalha... E as falhas acabam incomodando muito, né? O rapaz trabalha no banco, tem uma face mais jovial, mas ele tem um cargo no banco que exige que ele que tenha mais poder. Ele senta numa reunião com pessoas de outro país, porque ele representa um banco de outro país, ele senta na reunião, ele fala, as pessoas... esse menino fala. Fizemos a transplante da barba. E ele volta e diz, doutor, a minha primeira reunião com o barba foi completamente diferente do Levaram que eu ele mais a tinha. sério. Olha isso. Essa é a sensação. Pode ser que não tenha acontecido. Mas até a postura dele pode ter mudado. Dele, a autoestima, a confiança que deu a ele é muito mais. Então ele se sente melhor. Isso pra gente é importante. Você está produzindo isso para as pessoas, sensacional. Tira uma dúvida. Qual que é o volume que a gente consegue tirar da área doadora? Tem um limite? Tem. A internet é muito prejudicial para a gente, porque na internet propaga-se que nós vamos tirar unidades foliculares ilimitadas. Isso não existe. A área doadora tem um limite. A gente tira 25% da possibilidade. GoWare, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento.
Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir. Positiva como sempre, relevante como nunca. Doutor Álvaro, muito obrigado por essa visita aqui aos estúdios da GoAir. Realmente, explicações, deu uma aula aqui exatamente daquilo que você entende, que você conhece. Obrigado por você ter vindo aqui e com certeza eu vou fazer uma consulta aqui em off particular, que eu realmente fiquei impactado com todas essas informações que você passou aqui nessa entrevista. Obrigado, amigos. A gente se encontra pela cidade. Valeu, tchau.